E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos mais um dia bastante movimentado e o vídeo de hoje está dividido aqui em 6 grandes temas. Quero começar falando ainda mais da entrevista de Bolsonaro lá no Flow. Quero mostrar para vocês um pouco mais da repercussão, o choro da imprensa, o choro dos petistas e algumas coisinhas interessantes, inclusive mostrando aí que Bolsonaro também já ultrapassou até o número total de visualizações que a entrevista do Lula tem em quase 8 meses. Depois disso, quero falar um pouco sobre a Michelle Bolsonaro. Foi atacada ontem aí pela imprensa por causa de um vídeo que ela colocou no Stories lá do Instagram. Eu acho que é interessante. A Janja até resolveu rebater. Depois temos que falar do Lula. Aí eu quero mostrar algumas matérias que demonstram ainda mais o clima de desespero e preocupação dentro lá do PT. Eu acho que tá muito difícil pro Lula, né? Aquela história de primeiro turno, assim, desapareceu por completo. Depois quero falar de um assunto seríssimo. O Lula ontem foi na Fiesp. E o principal tópico comentado pelo Lula basicamente foi abafado da imprensa. Não tem. E para minha surpresa, quem comentou foram os sites da esquerda. O que o Lula está prometendo para o agronegócio. O Lula falou com todas as letras. A gente vai comentar, mas eu resumo bem, né? O Lula, no fim do dia, abraçou o SG, colocou no colo, fez carinho e chamou de meu filho. Então a gente vai ter que comentar sobre isso, outros assuntos. Depois quero falar de Brasil, trazer notícias positivas, falar de economia, fazer algumas comparações. E no final a gente volta a falar de SG e alguns outros temas, mas a nível global. E vamos começar que é para dar tempo de falar sobre tudo. Ontem, logo no início da manhã, acho que a maioria de vocês pode até ter visto, Bolsonaro já começou o dia colocando lá um post no Twitter, também colocou nas outras redes, comentando que ultrapassamos Beyoncé. Obrigado a todos. Um amigo meu me ligando logo agora, difícil, não vou ter como atender. Mas tá aí, né? Beyoncé quebra recorde de audiência e transmissão online do Coachella. O show da cantora reuniu mais de 450 mil espectadores. Bolsonaro teve mais do que 100 mil pessoas a mais, né? Teve um pico de 574 mil pessoas o assistindo. E aí, olha só. Aqui que começa o choro, né? E a dor de cotovelo. Lauro Jardim, logo no início da manhã, 9h14, solta essa nota. A batalha dos podcasts de Lula e Bolsonaro. Os números superlativos de cada um. Na batalha de podcasts entre Lula e Jair Bolsonaro, cada um deles tem um número superlativo a apresentar. Ontem, Bolsonaro bateu um recorde de acessos simultâneos quando foi entrevistado no Flow. E olha só que interessante. Pouco mais de 500 mil. Não foi pouco mais. Foram muito mais. Acho que o Lauro Jardim, inclusive, ele deveria voltar para o primário, ali, 3ª, 4ª série, quando você aprende aproximação, né, matemática. 574 mil está muito mais próximo de 600 mil do que de 500, né? Ele poderia colocar o seguinte, um pouco menos de 600 mil. Mas é o Lauro Jardim, né? É a Globo. Já o Lula, aí você vê a total diferença. Enquanto o Bolsonaro ele remove 74 mil pessoas, o Lula ele faz questão de colocar o número exato. 292 mil pessoas. Isso aí ele não pode, né? Isso aí, se deixasse, era capaz de botar quase 300 mil. Mas se botasse quase 300, o pessoal não ia saber contar. Não, vamos botar o exato aqui, 292 mil. Aquela diferença de tratamento que deixa cada vez mais claro, na verdade já está bem claro, né, que a Globo e o Lula estão de mãos dadas. A entrevista do petista, contudo, já foi acessada por 9,2 milhões de pessoas até agora. A do presidente alcançou 6,2 milhões. Neste caso, é obrigatório ressaltar que a entrevista de Lula já está há quase 8 meses no ar, o que naturalmente ajuda no resultado final. Só que hoje de manhã eu bati esse print em torno... Oh, desculpa, calma. Eu ia mostrar aqui... Vou mostrar logo aqui. Bati o print aqui em torno de 6h20 da manhã. E a entrevista de Bolsonaro já conta com 9.600.000 visualizações. Ou seja, em menos de 48 horas, 36 horas, Bolsonaro já ultrapassou o Lula. Tem números totais. 36 horas. Quase o dobro no pico de audiência. E em 36 horas já ultrapassou o Molusco. Isso só a entrevista principal. Fora os recortes. Ontem,
ontem pra vocês, pra mim era hoje de manhã. Hoje de manhã em torno de, sei lá, devia ser 8 da noite aí no Brasil. Eu lembro que eu abri uma das redes aí, dessas que tem vídeos mais curtos. E eu encontrei um recorde de Bolsonaro. Apareceu pra mim que só de curtidas tinha 700 mil. Só de curtidas tinha 700 mil, que é ele falando da questão do Pix, né? Que a Michelle todo dia pede pra ele 2 mil. Mas, beleza, né? E o interessante também é o seguinte. Bolsonaro já está com 9 milhões e 600 mil views, mesmo com algumas coisas estranhas acontecendo. O Igor, o dono do Flow, ele colocou em seu próprio Instagram uma coisa muito estranha. Quando você coloca aqui na plataforma, no campo de buscas, Bolsonaro Flow, você vê que não aparece o vídeo. É como se a plataforma não quisesse que as pessoas assistissem. É como se estivessem dando uma mãozinha para o Lula. No mínimo muito estranho, né? Mas a gente sabe como a esquerda funciona, então meio que já era esperado. Mas tudo bem, vamos continuar. Não só a plataforma, mas lá no Twitter as coisas também estavam seguindo esse mesmo caminho. Vem lá, ó, a Kita, tia do Zap, ela colocou um recorte que era só um momento de descontração, de piada, onde o Bolsonaro falava, olhou pro o relógio, aí eu falava, pô, tá com pressa? Não, vai aí. Aí eu, não, agora eu vou, agora. Aí Bolsonaro fala, mas agora você vem pra valer, vamos apimentar esse negócio, né, que tá muito bestinha. Aí fez uma piada lá de pai e mãe. Enfim, muita gente entendeu, não quero me aprofundar nisso. Era só uma piada, gente, só uma piada. Bolsonaro não tava fazendo nenhum comentário político, nada, era só uma piada, o recorte. E ainda assim, perante uma piada, a postagem foi classificada no Twitter como: a mídia nesse tweet pode conter informações enganosas sobre as eleições. Não tem informação sobre a eleição, é apenas uma piada. Foi um momento de uma piada, é um recorte com uma piada. Você tá sentindo o drama, né? O desespero da esquerda. Mas tudo bem, eu gosto assim. Aí vem o Brasil 247. Extremistas dizem que a audiência da participação de Bolsonaro no Flow é o verdadeiro Datafolha. O Clark até diz, né? Extremistas. Sentiram demais. Aí vem mostrar aqui pra vocês. Aqui tem áudio. Vocês também não tem jeito, né? O que foi que aconteceu? A turma da direita entrou no Spaces. Pra quem não sabe o que é, não tem Twitter nem nada. O Twitter ele tem uma ferramenta que permite que as pessoas criem uma espécie de sala onde você pode entrar e bater papo. Não todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Tem um dono da sala que ele permite quem pode falar e quem não pode. E era uma sala da esquerda. Aí o Will tá ali, né? Como ouvinte. O Will deve ter entrado, deve ter gravado conteúdo e olha o debate da esquerda sobre o ocorrido. Parece que a esquerda estava um pouco preocupada, né? E o rapaz ainda entrou meio que no momento de negacionismo. Ele não queria aceitar a realidade perante ele. Mas olha só. Eu vou discordar de você, já peço até desculpa, porque eu acho sim que foi uma estratégia de milhões. Eu não entendo nada de marketing, tá? Mas eu acho que foi uma estratégia de milhões a Anitta botar pra competir junto com o Flow Pado lá, porque a gente sabe que tava cheio de robô escutando, porque eu acho que a gente tem que dividir o público sim, e inclusive acho que o tom... Até pausar, você vê, né? Ele assume que realmente a esquerda precisou fazer uma live no mesmo horário para tentar combater Bolsonaro. A parte da estratégia. Olha a preocupação. Mesmo, né, com a Anitta, recorde de audiência. E o Felipe Neto também abriu uma live. E aí você vê que ele nega. Ah, mas a gente sabe que não teve essa audiência. Foram vários robôs. Os robôs robots. Vamos lá. Vamos ouvir o esquerdinha. Que ela levou... Eu fui escutar a entrevista dela, porque eu achei que iria engajar mais. E eu fiquei até surpreso quando eu soube que a dele estava repercutindo mais. Ficou surpreso. Estava repercutindo mais, porque além de ter os robots, um beijo robots, sigam a gente, robots. Além de ter os robots, tinha também os jornalistas, o pessoal que estava preocupado, né? Os parlamentares, os políticos de tudo quanto é 600 mil. Para ver o que ele ia falar, seja para apoiar, seja para macetar. E... Enfim, essa galera é bastante gente, né, minha gente? Estamos sem empregos, imagino que deve ter uma porrada de pré-candidato aí. Vai ter mais pré-candidato que
que Anitters, porque não temos emprego. Então eu acho que foi uma estratégia boa, sim, botar no mesmo horário, botar para ferrar. Eu acho que não, além daquilo que eu já falei, só para poder não pegar o gancho, eu acho que é ruim até porque dá uma narrativa, porque amanhã, não tenha dúvida, que os bolsominions vão estar todos dizendo: nossa, a live do presidente foi 5 vezes mais assistida que a live da Anitta, é só uma amostra do que vai acontecer em outubro. Vai ter esse papo todo, então acho que não precisava do desgaste. Quero só... Sentiu. Estão brigando. Um acha que a estratégia foi boa porque dividiu o público. Outro tá triste porque agora os bolsominions vão tirar vantagem, vão dar risada. E no final do dia eles não conseguem aceitar. É a mesma história. São robôs, são bots. Rapaz, e é uma coisa assim, ó. Você vê Bolsonaro, ele vai na rua. Recorde de pessoas nas ruas o seguindo. Essa turma viu o 7 de setembro do ano passado. Eles viram. Eles vêm semanalmente as motociatas, quando não é diariamente. Assim, e eles negam a realidade perante os olhos deles. Inclusive tem aquele vídeo clássico, né, do Mano Brown, que ele disse que a esquerda se afastou da base, né? Que a esquerda não fez autocrítica. Estão perdidos, totalmente desorientados. Aí, isso aqui eu também achei interessante. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando o Bolsonaro agora, ele meio que dá o RT em alguma postagem, de algum verificadinho da esquerda, você consegue ver a postagem se você clicar. Mas o Twitter acabou assim por ocultar, falando o seguinte: ó, você não pode visualizar esse tweet porque o proprietário desta conta limita quem pode ver. E aí você tem que clicar no link para você poder ver. É como se fosse uma tentativa de você oculta a pessoa, no caso você oculta o Bruno Galhaço, porque fala: ah, é Bolsonaro, nem vou ler. Mas se você vê Bolsonaro compartilhando o Bruno Galhaço, você fala: peraí, o que Bolsonaro tá falando do Bruno Galhaço? Chama muito mais atenção, né? Então, tô achando muito estranho. Isso aqui já aconteceu com o Tebet, né? Antônio Tebet, que Bolsonaro deu um RT recentemente, agora com o Bruno Galhaço. Isso não é a primeira vez que acontece comigo. Tentei abrir só o link do Twitter, né? Sem estar logado, porque você pode também acessar o link do Twitter sem você estar logado para ver. Não, a mesma coisa. Então não é só com a minha conta. Mas beleza. Aí o que foi que aconteceu ontem? Bruno Galhaço também desesperado, falando: a eleição se aproxima e o esgoto só aumenta. Daqui até 2 de outubro, eles vão fazer de tudo para ganhar sua atenção, mexer com suas emoções e fazer você compartilhar, mesmo com revolta, as suas ideias. Não caiam novamente nessa armadilha. Não podemos repetir os erros de 2018. Não compartilhem nada de Bolsonaro. Nada. Estão desesperados. Desesperados. Aí Bolsonaro deu RT no Galhaço com a resposta sensacional. Fala o seguinte: acertou, Bruno. O esgoto só aumenta graças ao marco do saneamento que sancionamos em 2020, que elevou os investimentos de 4,5 para 50 bilhões, um aumento de mais de 10 vezes, e que finalmente tornará realidade a universalização do saneamento básico no Brasil. Fico feliz que tenha reconhecido isso. Só os investimentos já garantidos nos últimos 2 anos beneficiam cerca de 20 milhões de pessoas em todo o país. Além da qualidade de vida e dignidade para os brasileiros, o marco do saneamento também deverá gerar economia de 1,45 bilhão nos custos anuais com a saúde. Isso aqui eu falo para vocês diversas vezes. As estimativas é que por ano 300 mil pessoas davam entrada no SUS por doenças ligadas à falta de saneamento básico. Doença assim, cara, que devia estar erradicada, como a cólera. Valeu pelo apoio e divulgação. E não se preocupe, por mais que você já tenha me associado a coisas abomináveis, né, como ismos da vida, um geno, não tenho nada contra você. Quem deve estar chateado é o ladrão, por você ter se limpado com a toalha dele. Forte abraço. E aí Bolsonaro deixou a notícia, né? Nojento, Bruno Galhaço faz cocô nas calças durante podcast. Veja o vídeo. Esse Bolsonaro tá demais, viu? Tá muito solto. Tá muito solto. Para mostrar um pouco mais da repercussão para vocês, o Café com Ferri é um cara do mercado financeiro que, Ave Maria, era Deus nos céus, Eduardo Leite na terra. Esse cara, Ave Maria, só faltava pedir em casamento Eduardo Leite. Ah, era Eduardo Leite é super preparado. Nossa, agora a terceira via, vai Eduardo Leite. Ele repetia semanalmente Eduardo Leite. Parecia um crush amoroso, tá? Rapaz,
tá querendo casar com o Eduardo Leite. Já ontem, após o bate-papo de Bolsonaro, acho que todos os gestores deveriam assistir às 5 horas de entrevista do Bolsonaro no Flow. Mais de 500 mil de pessoas assistiram 5 horas seguidas. Muito esclarecedor. E depois dessa, a bolsa deveria arrebentar para cima. Um gestor totalmente terceira via das ideias, Eduardo Leite, falando, ó, vocês deveriam ouvir, muito boa live, esclarecedora. E a bolsa de valores, o mercado deveria reagir para cima. A entrevista de Bolsonaro agradou investidores, né? Quem poderia imaginar? Olha o que a imprensa causa no Brasil, a nossa economia, com aquelas notícias assim, apocalípticas que não tem nenhuma base na realidade. Ainda sobre o vídeo, você vai na aba de comentários, várias pessoas comentando. Aqui um comentário achei interessante, né? O Zezé de Camargo. Aparece lá, ó. Sem uma imprensa militante, a verdade do presidente vai aparecendo. Parabéns a todos os envolvidos. Tá lá o Zezé, né? Todo mundo assistindo de norte a sul, leste a oeste, de, sei lá, o cidadão comum até uma celebridade, né? O Zezé, tão que não conhece o Zezé de Camargo no Brasil. A Etsuko ainda coloca, é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. O Emílio comentou também sobre o fato ontem no Pânico. Esse vídeo vocês é capaz de terem recebido, viralizou nas redes. Agora eu vou falar um negócio. Eu sabia, pô. O Bolsonaro, cara, é um rockstar. Isso tem que falar. Isso não tem como negar. Eu vou dizer uma coisa pra você. A popularidade dele é assustadora, não porque sabia. eu recebi ele depois. Você viu Vocês saindo de lá? estão estúdios. Saindo Não, do Flow? Saindo, aí eu Saindo do Flow. É assustador aquilo lá. Fechou a rua da... Olha lá, temos as imagens. Ó, tá preparado aqui. Você viu? Você achou que não, bonitão? Aqui, ó. Isso é impressionante. Isso é a saída dos estúdios Flow. A turma foi receber lá na Zona Leste o Bolsonaro e ele sai como nos braços um Paul do povo. McCartney. Eu nem vou continuar. E, na boa, vocês vão me falar que vocês ficaram surpresos com a população recebendo Bolsonaro. Só quem fica surpreso é quem não acompanha, né? Só quem fica surpreso é quem não acompanha. Porque quem acompanha Bolsonaro recentemente tá mal acostumado. Bolsonaro mal acostumou as pessoas, né, seus seguidores, onde ele vai, seja no Brasil, seja no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Vai nos Estados Unidos, tá lá cheio dos apps esperando ele na porta do hotel. Vai na Itália, tá lotado. Então, o pessoal tem como... Eu acho que o pessoal lá do Pânico deveria acompanhar Bolsonaro mais um pouquinho. Eles não iriam se surpreender, né? É só uma constatação que, infelizmente, a imprensa ousa ignorar desde 2018. Gente, todo o período eleitoral de 2018, nem um único dia, a imprensa mostrou o Bolsonaro chegando no aeroporto. Nem um único dia. Isso foi um grande absurdo. E esse ano, eles vão fazer a mesma coisa. Eles não querem mostrar para o Brasil o que vocês fazem, a recepção que vocês dão para Bolsonaro. Você vê que o clima de preocupação no PT segue avançando, e aí que a gente vai avançar o próximo tema, começar a falar da Michelle, quando você vê o Globo falando o seguinte, ó, com Lula atrás nas pesquisas entre os evangélicos, pastor critica a campanha. Já passou da hora de fazer acenos. O Lula já fez. Ele já deixou claro. Ele já deixou claro que ele é completamente contrário à maior parte das pautas que são caras aí para os cristãos. Claro, para fazer a ponte com o segmento, Paulo Marcelo lamenta a falta de conexão. Para ele, o Lula acredita que esse público virá naturalmente, mas falta falar para o evangélico no linguajar que ele entenda. Não, o evangélico entende muito bem, sabe o que é que o Lula defende. Vamos falar um pouco mais sobre isso daí, falando da Michelle. Dia de ontem, a Michelle, ela deve ter ficado muito chateada com as notícias que vinham saindo, os diversos ataques que ela vem recebendo pelo simples fato de, sei lá, tá fazendo uma oração dentro do Planalto. Não tá fazendo oração, fez um louvor e vinha sendo massacrada pela imprensa, principalmente pela Rede Globo. Aí eu vi essa nota aqui, achei interessante, que fala o seguinte: Janja rebate Michelle. Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, respeito. O que foi que aconteceu? Estão falando que a Michelle atacou a Janja, atacou o Lula. Vou lá dar uma olhada, mas antes de mostrar para vocês o que foi que a Michelle realmente fez, para quem ainda não viu, essa nota eu achei interessante porque a Janja, ela não está sozinha. Quem também saiu em defesa do Lula foi a Frente Interreligiosa Dom Paulo
Evaristo Arnes. Essa frente interreligiosa conta também com o apoio da Comissão Arnes, da Fundação Vladimir Herzog e de algumas outras ONGs que fazem parte daquele grupo seleto do Washington Brasil Office, daquele grupo que vem se encontrando com os parlamentares europeus, americanos, que a gente vem conversando aí nos últimos dias, que assinaram a Carta da Democracia, que a gente vai falar um pouco do evento lá da Fiesp que o Lula foi. Enfim, né? Não surpreende ninguém. Mas vamos continuar. O que foi que rolou? Veja se eu tô a nota. Michele ataca Lula e algumas religiões. Evangélica, né? Michele disse nesse domingo que antes de seu marido assumir a presidência, o Palácio do Planalto é um lugar consagrado ao coisa ruim, cara lá de baixo. Diante das críticas que recebeu, Michele reagiu nas redes com preconceito e intolerância, segundo a Veja. Ela colocou um vídeo, ela compartilhou um vídeo e ela colocou uma frase perguntando o seguinte: isso pode, né? Eu falar de Deus? Não. Foi isso que a Michele escreveu. E o vídeo que ela compartilhou tinha uma legenda que era: na legenda da postagem é dito que Lula já entregou a sua alma para vencer a eleição. E é esse daqui. A Globo tem lá o frame lá do print. Michele, ela compartilhou esse vídeo e tá aqui embaixo a legenda. Isso pode, né? Eu falar de Deus? Não. Só isso. E foi esse grande caos, esse grande alvoroço. E isso aí, parece que a imprensa acaba por confirmar o que a Michele vem falando. Qualquer coisa que ela diz é alvo de ataque, né? Sendo massacrada pela imprensa. Mas quando ela fala alguma coisa, é aquele caos. Enfim. Aí o antagonista, mostrando o seu jornalismo de mais alto nível, soltou a nota: Twitter suspende conta de Michele Bolsonaro. Aí o Ale bateu print, página não encontrada. Ele falou: uai, por que o blog antagonista apagou a matéria a qual dizia que a conta da Michele Bolsonaro havia sido suspensa? Eu fiz questão de trazer esse post para vocês realmente verem, né, o tratamento que a imprensa vem dando para a Michele. A vontade de lacrar, de criticar, de tentar ajudar o Lula é tão grande que eles sequer pararam para ver uma coisinha bem simples. A conta que o Twitter suspendeu realmente era da Michele? Era uma conta verificada? Pois bem, o próprio Guga Noblar acabou por compartilhar, ó, para entender mais sobre a suspensão da conta criada por um fã da primeira-dama. A postagem no Twitter não foi feita pela Michele. Foi feita por uma conta de fã, que se passava por Michele. Só isso. Não tinha perfil verificado, não tinha nada. Mas não só o antagonista, como também outros grupos compartilharam. A Folha de São Paulo soltou nota de agora de manhã, 6 e pouca, falando: ó, é falso que o Twitter suspendeu a conta da Michele, não é dela. Era de um fã, etc. Mas a vontade de atacar acaba, né, colocando os pés pelas mãos. Parabéns aí para a turma do antagonista, deixando bem claro de qual lado vocês estão. E vamos continuar. Falando um pouquinho do desespero da galera. Não é de hoje que a gente vem falando que essa história de Lula vencer no primeiro turno é balela. Não é de hoje também que estamos trazendo notícias que mostram que nem o PT mais acredita nisso. E a Veja, mais uma vez, fala: aliados cobram fim do salto alto na campanha de Lula e foco em Bolsonaro. Confortável na liderança durante os últimos meses, Lula perdeu tempo valioso ao não confrontar Bolsonaro de forma mais dura em seus discursos. Essa avaliação de aliados do petista tem sido repetida em tom de lamento nesta semana, quando as pesquisas parecem consolidar a reabilitação do presidente na disputa pela reeleição. Então, bem simples, a pesquisa está mostrando que Bolsonaro disparou, ninguém segura e o Lula só faz cair. Não enxergar essa constatação é um erro do petismo fanático, que prefere se iludir no universo paralelo da vitória em primeiro turno. Há quanto tempo estamos falando isso, né? Mas os fanáticos, segundo a imprensa, na maior parte do tempo são vocês. A oposição passou 3 anos e meio de governo fazendo de conta que combatia os desmandos do bolsonarismo, seu avanço sobre as instituições e órgãos de controle em diferentes áreas. Não fez de conta, não. A quantidade de judicializações que o Randolph fez e o atraso promovido aí pela turma do PT foi inacreditável.
ficou entretida lacrando nas redes, descolado das bases. Lacrando também, mas descolado das bases, esse é um ponto que o vídeo que eu dei play no início, naquela fala lá do pessoal do Space, fica bem claro. Não, Bolsonaro colocou robôs. Não tinha 574 mil pessoas assistindo, eram robôs. A galera tá totalmente descolada da realidade, né? Que agora voltam a piscar para Bolsonaro e seu bilionário pacote de bondades. Você vê, Bolsonaro falou do Alckmin na entrevista. Será que o PT sentiu? Sim, ou com certeza. O Alckmin precisou se explicar lá na Fiesp. Alckmin explica a aliança com Lula, ato de amor ao próximo. Será que alguém acredita nisso? Será que alguém acredita que um político como o Alckmin, que está se associando a uma pessoa como o Lula, está fazendo isso por amor? Algum desses empresários que devem ter crescido, estudado nas melhores escolas do Brasil, do mundo, conhecido pessoas dos mais diversos meios, né? Eles acreditaram no Alckmin. O Alckmin, assim, realmente, ele tá pelo amor à causa. O amor ao próximo. Foi Bolsonaro... A verdade incomoda, né? A verdade é uma coisa que incomoda e o Chuchu teve que tentar se explicar. Eu acho que só acabou piorando, né? Porque falar isso daí, a plateia dele, putz grila, agora é melhor nem falar, Alckmin, é melhor ficar quieto. Aí você vê, Matheus Leitão. Esse print tá meio estranho, né? Porque vocês vão entender mesmo, né? Lula aproveita novo tropeço de Bolsonaro. Entenda. Matheus Leitão é o rei do entenda no Brasil. A cada 10 matérias que ele publica, umas 7 é entenda, né? Ele quer forçar que você pense igual a ele. A matéria do Matheus Leitão tem 14 parágrafos. Em geral, se você pega hoje qualquer jornal, a matéria tem 3, 4. A média, 3, 4 parágrafos, aquela notinha sobre um tema e qualquer coisa solta outra nota, né? Tem que fazer volume, mais acessos aos sites. 14 parágrafos. Olha a narrativa que ele está tentando moldar. Aí ele está falando, não, a carta de defesa, né, da democracia, e o Lula assinou e Bolsonaro não, e Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, e Bolsonaro errou, porque Bolsonaro falou que era cartinha, e Bolsonaro fez pouco, e isso, e isais, e ficou 13 parágrafos tentando falar que o Lula, nossa, o Lula agora disparou, o Lula assinou a carta e Bolsonaro não. Aí no último parágrafo ele disse, enquanto isso, o Lula deve ganhar destaque nessa semana, quando o conteúdo da carta em prol da democracia será apresentado na sede da Faculdade de Direito da USP. O jogo político ganhará mais um capítulo e o petista deve sair vitorioso mais uma vez. Vitorioso do quê? É totalmente o oposto. Porque quando a carta for lida, acabou. Não tem mais matéria sobre a carta. Ninguém vai falar o quê? Ah, que carta, bicho? Passou, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Assinar a carta é assim, ó, acabou essa narrativa, agora é a vida que segue. Não vai ter mais nota pra falar da carta, dos grandes democratas, dos grandes artistas que assinaram. Não vai ter. Acabou o assunto e agora a imprensa vai falar o quê? O que a imprensa vai falar? Bater em Bolsonaro. Então não tem gol pro Lula, não tem vitória nenhuma. O cara gastou 14 parágrafos pra tentar criar uma narrativa. Olha o desespero da imprensa. Que novo tropeço. Bolsonaro fez um gol de placa, sabe? Final de Copa do Mundo. Já tá em quase 10 milhões. É capaz do horário de vocês assistirem o vídeo hoje, né? Se for, é capaz de antes de meio-dia já bater 10 milhões de visualizações. Só o vídeo oficial, fora os recortes. Que tropeço, meu Deus. Ai, a militância é demais. É torcida. Aí o pessoal do Metrópolis trouxe informações também sobre a campanha do Lula. Lula pautará início de campanha com foco em indecisos da classe média. Será que vai colar? Eu acho que não. Por quê? Escuta só isso aqui. A Lisa, eu vou até mandar esse vídeo para vocês. Achei muito bom. Que esse vídeo tá de um lado a notícia, né? A lei do Metrópolis. E do outro lado o Lula discursando em 6 de abril deste ano. Olha o que o Lula... Vamos relembrar, né, o que ele falou da classe média. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite.
e pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já tá boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite... Lula quer controlar a sua vida. O Lula quer colocar limites, o que você pode ter, o que você não pode. O Lula quer, na verdade, que você sobreviva. Essa é a palavra. Sobreviver. Esquece que você... Não, mas pô, eu queria comer uma pizza no final de semana. Não. Você só precisa sobreviver. Você não precisa comer uma pizza, uma comida gostosa. Não, você tem que só comer pra sobreviver. Esse é o Lula. Esse é o cara que quer o apoio da classe média. Não vai colar. Não vai colar. E aí, veja só. Até poderia ter colocado... Deixa eu colocar isso aqui no título. Botar um byte. Isso aqui é verdade. Isso aqui é uma coisa que não me parece ser o comportamento de um democrata. Decisão do TSE não é cumprida e Lula continua pedindo votos na internet. O Lula está desrespeitando uma decisão judicial. Desrespeitando uma decisão judicial da Suprema Corte Eleitoral Brasileira, o mais alto tribunal eleitoral do país, e o Lula não está respeitando. A Veja informa, apesar de determinação do tribunal, o vídeo não foi removido. Aliás, ele pode ser visto na página do PT na internet, a página oficial do partido. E aí agora? É inacreditável. Esse é o democrata que não respeita uma decisão judicial? E aí? A imprensa é narrativa atrás de narrativa. E, tirando a Veja, eu não vi nenhum outro veículo comentar sobre isso daqui. Quem estudou essa nota aqui, inclusive, foi o Hugo Marques. Hugo Marques é o cara que soltou todas as notas do Marcos Valério, que conseguiu os vídeos, os áudios, etc. Acho que esse Hugo Marques, temos aí, né, um bolsominion infiltrado. Um bolsominion não sei, mas temos um antipetista lá na Veja. É o Hugo Marques. Parabéns, Hugo. Mas brincadeiras à parte, é algo de chocar, né? Onde está a democracia petista na hora de respeitar as decisões judiciais? Aí veja, olha a torcida. Na Fiesp, Lula teve plateia maior, acenou ao agro e pegou caneta no chão para mostrar vigor a empresários. O Paulo Martins até destacou. Lula na Fiesp pegou uma caneta no chão para mostrar vigor a empresários. Eis um tratado sobre jornalismo e publicidade. Gente, o que é que tem a ver o Lula pegar uma caneta no chão? O que é que isso... Pegou uma caneta. Assim, não tinha nada de bom pra falar do Lula. Tem alguma coisa boa pra falar? Não, não tem nada. Pô, ele pegou a caneta. Pronto, vamos falar que ele pegou a caneta. Ele não fez nenhum aceno. Assim, o aceno que ele fez pro agro é assim, ó. Ligue o seu alerta. Liga um alerta vermelho. Foi esse aceno que ele fez. Liga um alerta vermelho. Vermelho. Nível 3 de perigo. A gente chega lá. Lá na Fiesp, né? Lula falou o seguinte. Carta que Bolsonaro defende de milicianos do Rio. Aí tá lá, né? O ex-presidente disse ainda que o país precisa voltar a ter credibilidade internacional e dialogar com as nações da América Latina. Não é conversar com o mundo. Nações da América Latina. O que é que Lula tá falando na prática? Temos que voltar a restabelecer nossas conexões com os países membros do Foro de São Paulo que Bolsonaro rompeu, como Cuba, como Venezuela, como a Nicarágua. Trazer, né, uma grande reunião aqui no Brasil com, sei lá, quem que tá agora... Esqueci o nome do cara. O cara que veio agora depois de Fidel. Trazer o Daniel Ortega, né, Nicarágua. Trazer essa turma que o Lula adora. Trazer o Maduro. Fazer uma grande festa, um churrascão lá em Brasília. É isso que o Lula tá falando. É isso que o Lula tá avisando lá dentro da Fiesp. Agora, nessa nova Fiesp, comandada de forma estranha aí pelo Josué Gomes, né, realmente tá assustador. Aí você vê, enquanto a Fiesp tá dando um palanque, né, pro Lula dançar, pago pra maluco, a Ciesp não assina a carta da Fiesp e racha Indústrias Paulistas. Volto a lembrar, a Fiesp, ela reúne os sindicatos das indústrias de São Paulo. Já a Ciesp, ela agrupa
As empresas. Só a Fiesp tem 8 mil empresas. A Fiesp tem os sindicatos das empresas. Você vê aí qual é a mais importante das duas. Aí vem a Veja. Os golaços de Lula no encontro com a Fiesp. Isso daqui que a gente vai começar a falar agora, que de golaço eu acho que não tem nada. É assustador. As promessas que o Lula fez caso chegue ao poder. Liga o alerta vermelho. Coloquei a foto ali com Gustavo Petro, não é à toa, vocês também vão entender por quê. Inclusive a gente vai falando bastante na Colômbia, né, nesses últimos dias. E vamos começar aqui, Metrópolis. Em evento na Fiesp, Lula promete reformas administrativa e tributária. A coisa é tão absurda que nem o Metrópolis está engolindo o Lula. A proposta, no entanto, não consta no programa de governo da chapa do PT, que foi enviado aí, né, ao programa oficial. O documento reafirma, abre aspas, o nosso respeito e compromisso com as instituições federais que foram desrespeitadas e sucateadas e com, olha esse final, a retomada das políticas de valorização dos servidores públicos. Vocês conhecem todo o histórico do PT, o agigantamento do Estado, a quantidade de cabide de emprego que foi criada. Bolsonaro até falou no Flow, né? Foi mal chegar, foram 30 mil cargos comissionados. Falou, cara, acaba isso daí. Acaba essa porcaria aí. Pra quê? Não. Você quer colocar agora, você pode colocar. Não. Já começou a enxugar a máquina pública. O PT tem um histórico de agigantar. Tá falando no programa oficial de valorização dos servidores. E o Lula tá falando de reforma administrativa. Vocês acreditam que vai ter uma reforma administrativa só se for aumentar salário e aumentar o número de cargo? Alguém acredita no Lula? É muito inocente. Só que não para aí. Também falou de reforma tributária. Durante Sabatina, Lula ainda prometeu fazer uma reforma tributária para ter dinheiro para o SUS. O cara tá usando a saúde para justificar o aumento de imposto. Para o cara não se sentir mal. Não, eu vou pagar mais, mas para salvar a saúde dos velhinhos, das criancinhas. Não é isso. O candidato destacou que a prioridade será taxar mais o patrimônio e menos a produtividade. Taxar patrimônio, grandes fortunas, que no final do dia não resolve nada. Porque se você taxa patrimônio, fortunas, etc., o cara vai repassar para a população, vai aumentar os preços e a classe média, a classe mais pobre, vai acabar pagando o pato. Só que não para por aí. Isso daqui para mim não foi o principal ponto. Falando em reforma tributária, antes de falar mais sobre o Lula, olha a Colômbia. A gente deve ter aqui umas 6 semanas, trazendo diversos conteúdos do que está acontecendo no Chile, Colômbia, Sri Lanka, Holanda, Estados Unidos. E a gente comentou sobre a Colômbia ontem, até um texto da Veja, estranho, falando que, se Deus quiser, o governo do Petro vai ser só ruim, porque a expectativa é que vai ser péssimo. E aí o Ramagem trouxe essa nota aqui da Revista Oeste. Em primeiro dia de governo na Colômbia, Petro propõe aumento de impostos. A esquerda não falha. Segue a velha cartilha de inchaço do Estado, população dependente e destruição da economia. Nas próximas eleições, temos a obrigação de evitar essa tragédia aqui no Brasil. Eu gosto de ver o Ramagem compartilhando esse tipo de notícia, até porque é candidato, né, lá pelo Rio. Seria fácil aí meu apoio. E ver que o cara tá ligado no que tá acontecendo no resto do continente. E olha só, em seu primeiro dia de governo, o Petro, primeiro dia, e as promessas que o Lula fez aí de reforma tributária seria já para o primeiro mês de governo. É a mesma linha. Gustavo Petro apresentou um projeto de reforma tributária com previsão de aumento de impostos para quem ganha mais e com taxação sobre exportação de carvão, petróleo e ouro. Aumento de impostos e taxação sobre produtos, carvão, petróleo e ouro. O projeto de lei também prevê tributação sobre exportações, ouro, carvão e petróleo, sendo que esses dois últimos itens correspondem aos principais produtos de exportação da Colômbia. A gente comentou até sobre isso ontem, né? O petróleo, 40% das exportações. O objetivo de taxar esses minérios é implementar a agenda de combate a emergências climáticas, já que a campanha do esquerdista prometia mudanças na matriz econômica e produtiva do país, barrando novos investimentos baseados em combustíveis fósseis. E olha só, bebidas açucaradas
e alimentos ultraprocessados também seriam taxados, assim como emissões de carbono. Saíram algumas matérias recentes nos últimos 2 meses. Eu não trouxe em vídeo, mas saíram, vocês pesquisam na internet, vocês acham o seguinte, que fala que os alimentos ultraprocessados, hiperprocessados, acho que a matéria saiu com hiperprocessado, eles contribuem com o aquecimento, né? São ruins para o meio ambiente. São ruins. Basicamente isso. A nova administração também disse que serão criadas, na reforma tributária, medidas para reduzir a sonegação fiscal. E isso aqui vou dar o mesmo exemplo do vídeo de ontem. Quem é que combate a sonegação fiscal no Brasil? A Receita, os auditores. Temos também um órgão que ficou bem conhecido, os noticiários da política, que é o COAF. Comentamos que o BID, lá nos Estados Unidos, os democratas propuseram um projeto que foi aprovado para combater as mudanças climáticas e também para impedir a sonegação. E com esse projeto, a contratação de 87 mil novos auditores e novos funcionários para a Receita Federal de lá. E aí o exemplo que eu dei foi o seguinte: imagine você ter um COAF e você adicionar 87 mil novos funcionários ao COAF. Já pensou o poder político de fazer maldade? Que eu espero que o Petro não vai fazer isso, né? Ele é um cara de esquerda, ex-guerrilheiro, mas ele deve ser um cara do bem, tipo Lula, né? Então não vai fazer isso jamais. Então quando ele vai fazer uma reforma para reduzir a sonegação, ele vai reduzir isso como, gente? Aumentando o poder de controle que o Estado tem. Aumentando o poder de controle. A mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos está acontecendo na Colômbia. Olha como a esquerda, ela repete as movimentações. E esse movimento de repetir, você está vendo o Lula. Gustavo Petro, reforma tributária. O Lula, vou fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. E aí vamos voltar para a Fiesp. Isso daqui não saiu, não vi sair no Globo, não vi sair na Folha, não vi sair no Estadão. E para mim, foi assim, o ponto mais importante do discurso do Lula, não só do Lula, também do Josué Gomes, lá na aparição dele na Fiesp, ao longo do dia de ontem. Você vê que o vermelho, engraçado que o vermelho, depois da logomarca vermelho, tem assim uma frase que é: a esquerda sempre bem informada. É um bloco de esquerda petista. Lula entusiasma a Fiesp com propostas para reindustrialização. Saiu ontem. Ele fala o seguinte: em discurso de abertura, o presidente da Fiesp, o Josué Gomes, sinalizou as demandas do setor. Aí fala o seguinte, ó: afinado com o que já defende o Lula, a esquerda está falando que o Josué Gomes e o Lula estão afinados, né? Estão tocando... vem Maria. O entrosamento tá perfeito, né? É Romário e Bebeto. O Josué Gomes falou da necessidade: reindustrialização, os avanços tecnológicos, digitalização dos processos, inteligência artificial e questão climática. Está, entrosado com Lula. Josué Gomes e Lula, questão climática. Abre aspas. A economia de baixo carbono é imperativa. Ou seja, não tem como fugir dela. Não tem como. Ela vai acontecer. Tendo em vista a emergência climática que está aí a nos cobrar soluções. Quem diz? O Josué Gomes. E o Lula? Lula destacou políticas de seu governo, como a criação do maior programa de infraestrutura da história, o PAC, e ressaltou também a necessidade do desenvolvimento respeitar a questão ambiental. Lula diz, abre aspas, a economia de baixo carbono é uma necessidade. O Lula foi na Fiesp falar isso, deixar claro. O Lula foi até... tá sendo honesto, né? Porque ele falou que o governo dele não vai ter surpresas, vai ser um governo previsível. Ele tá falando desde agora. Eu vou taxar tudo. A mesma proposta do Petro, é a mesma proposta do Lula, é a mesma proposta do BD, que tá seguindo os mesmos caminhos da Holanda e os mesmos caminhos do Trudeau lá no Canadá. Que também se baseia muito na história lá do Sri Lanka, de abandonar os fertilizantes químicos. Vamos continuar. O Valor fala mais ou menos por alto disso daí, só que não falando da Fiesp, não é fala da Fiesp, mas fala o seguinte, em discurso na Fiesp, Lula faz acenos ao agronegócio. Não, Lula só se for aceno assim, ligue o seu alerta, diz assim, perigo.
Segundo o petista, o agronegócio sério, sabe que para competir globalmente terá de enfrentar a questão da crise climática, citada como prioritária para o país. O Lula está prometendo. E além disso, aí, isso aqui saiu no Valor, pelo menos, saiu até num jornal impresso aí, né, versão digital, Lula pretende fazer regulação da produção agrícola. Na Argentina, a esquerda criou um projeto de lei, eu acho que na Argentina foi aprovado, que tem imposto sobre exportação, para evitar que o agro venda muita comida para fora e mantenha a comida para tentar controlar os preços internamente. Isso só faz dar errado. O PT já propôs esse projeto no Brasil, graças a Deus foi derrubado pela bancada aí do agronegócio, que está lá em Brasília, mas está falando lá ao longo do programa sobre regulação. Não, vai regular como? Qual seria essa regulação? Qual seria essa regulamentação? E olha o que a gente vem comentando, aí já deve ser 6 meses. 2023, quem foi eleito vai lidar com inúmeras questões que dizem respeito à regulamentação e soberania. E isso não é se o Lula vencer. Gente, é uma pauta da esquerda. A esquerda eleita vai tentar avançar com esses temas no Brasil. Precisamos de pessoas capacitadas na direita, que saibam, que entendam o tema e também entendam como funciona, né, a máquina pública no Brasil. Entendam como funciona realmente tudo. O Lula já está avisando. Olha o que o Petro está fazendo. É a mesma coisa que o Lula está propondo. A mesma coisa na Holanda, Estados Unidos, Canadá, Sri Lanka, Chile. É um padrão. É um padrão. Tá aqui, ó. Essa é a pauta da esquerda. Espero que o agronegócio entenda o que é que está acontecendo. Dê um tchau, né? Assim, Blairo Maggi, tchau. Vai lá, né? Brincar com Alckmin e sai de perto da gente. Isso aqui é seríssimo. Seríssimo. Não precisa nem explicar, né, as consequências. É só ver o que está acontecendo mais uma vez no Sri Lanka, na Holanda, no Canadá, Argentina, Estados Unidos. Beleza. Enquanto isso, e Bolsonaro? Lula falando em criar impostos. E Bolsonaro, hein? Em Bolsonaro. Bolsonaro põe Michele no pedestal e ataca a esquerda em evento com ruralistas. Assim como havia feito no almoço da Febraban na segunda-feira, Bolsonaro humilhou a artilharia sobre a corrupção nos governos do PT. Bolsonaro repetiu seu ministro da Agricultura, o Marcos Bontes, que havia criticado a proposta do governo do Lula de regular a produção agrícola e afirmou que o setor não precisa disso. E aí Bolsonaro, como eu disse, também prometeu zerar um imposto sobre ração de peixe para beneficiar o setor piscicultor e comemorou a deflação de 0,68 em julho, menor taxa da série histórica, apesar do acumulado de 2 dígitos em 12 meses. Lula, reforma tributária, imposto, né? E Bolsonaro, vamos zerar. Vamos zerar imposto. Vamos zerar imposto. E é uma coisa que a gente não dá para duvidar, né? A quantidade de impostos aí que Bolsonaro vem zerando e reduzindo é uma promessa realmente você vê. É o tipo de ação que é a cara de Bolsonaro. Reduzir imposto é com ele mesmo. Parece que o velho gostou dessa história. Ainda no campo do PT, só algumas coisas assim, informações gerais. Isso aqui eu vou mandar para vocês o vídeo. Mas o Vanderlei Luxemburgo estava lá no diretório do PSB e começou um quebra-quebra. Gente que não tá se entendendo, um pegando o microfone da mão do outro. Caos total na turma da esquerda. Isso daqui eu acho que também é interessante. Não pode deixar isso aqui passar em branco. Pedro Halal, professor de educação física, mas que fez um mestrado ou foi um doutorado em epidemiologia e aí foi convocado na CPI da pandemia. Era um dos principais conselheiros do Omar Aziz, do Renan Calheiros, e todo mundo falava que era a CPI do Lula e o Pedrinho vai ser candidato e ele oficializou o ingresso no PT. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar, hein, Pedrinho? O conselheiro do Renan Calheiros, do Omar Aziz, na CPI do Lula, ingressou no PT. Já era esperado. E a Simone Tebet, que já tinha dito que no segundo turno votaria em Lula, ela foi no Roda Viva. Eu recebi esse vídeo aqui no WhatsApp. Aqui eu vou dar play pra vocês, né? Que envolve também os amigos do petismo. Tchau.
Senadora, a senhora já criticou a relação de tomar lá da cá entre o Centrão e o governo Bolsonaro, que se dá tanto na distribuição de emendas como também de cargos. A senhora alguma vez já intercedeu a favor de alguma nomeação do governo, especialmente no IFAM do Mato Grosso do Sul? Já, Simone? Não que eu me lembre, Thiago. Eu acho que foi um processo inverso. Houve uma menina que foi mandada embora de forma injusta e eu falei apenas que acho que ela nem está mais no IFAM. Logo no início do mandato do presidente Dilma, do presidente Bolsonaro, não me lembro especificamente o nome dela, que ela tinha sido mandada embora por uma indicação, parece-me que do Centrão, alguma coisa nesse sentido. Ela tinha altas recomendações e eu achei injusto que fizesse essa... Recomendações? Altas recomendações de quem? Quem será que fez a recomendação? O repórter vai falar. Escolha exatamente no processo inverso. Então, nesse processo que você está me falando, não. É um processo de garantir que uma pessoa que prestava um bom serviço pudesse permanecer e não fosse trocada simplesmente porque o Centrão queria fazer essa troca. E acho que ela nem permaneceu, não sei. Aí eu não lembro. Essa indicação sua, na verdade, ela é mulher de um amigo pessoal seu, né? Não. O deputado Paulo Duarte, que ficou no IFAM até fevereiro deste ano. Deputado Paulo Duarte, que já foi do PT, hoje eu não sei que partido está, eu realmente o conheço. Mas volto a repetir, eu não sei se é namorada ou mulher dele. De qualquer forma, a pessoa que estava há muitos anos no IFAM, ela ia ser trocada pelo Centrão. Eu apenas sugeri, olha, eu acho que está sendo injusto essa troca. Sugeriu ao Planalto. Sugeri ao Planalto, sim. Quem será que fez a recomendação para não demitir a mulher? O marido? O namorado? Né? Ela não sabe se é marido do namorado. O petista. O petista que é amigo dela. Eita, Simone Tebet, hein? Foi pega, acho que de surpresa. Acho que por essa ela não esperava. Não recebi recomendações. Ela só não lembra de quem, né? No final do dia, gente, é todo mundo contra Bolsonaro. Nunca existiu terceira via. Nunca. Sempre foi conversa pra boi dormir. Só falando também da turma do Lula, o Haddad está prometendo, caso seja eleito, eu acho que também não vai vencer, mas quer aula para os policiais, sabe? Dá uma lida aí. Eu não vou nem ler isso daqui. Daqui é metas. Eu fico assim, sem muito entender, porque ao colocar isso daqui, fica parecendo que os policiais são preconceituosos. Fica parecendo que os policiais tomam atitudes por questões ligadas, sabe? Eu faço aqui porque eu sou preconceituoso. É uma coisa, acho, meio complicada. Mas tudo bem, né? É o programa do Haddad. Espero aí que ele sabe que ele tá propondo, na verdade, ao falar isso daí. Ainda tem isso aqui ainda. Patrícia Campos Melo. Lá vem ela. Eleições se aproximando, ela tem que aparecer. Convocações golpistas para o 7 de setembro explodem em grupos de mensagem. Vocês que estão aí, tem WhatsApp, estão em grupos aí, lugares mais diversos, sempre falo para vocês. Esquece, quando surge aquele cara, temos que falar duro, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro. 7 de setembro vai ser, tô sentindo que vai ser a reedição de 1964, estão deixando a gente sonhar. Gente, fujam desse tipo de galera. É isso daí que fica alimentando esse tipo de matéria maluca que a imprensa fica soltando. Vocês realmente acham que vai ter alguma coisa no 7 de setembro? Vai ter a população na rua apoiando Bolsonaro. A esquerda desesperada, com amplo apoio que Bolsonaro tem. E o Lula sem saber o que fazer, sem saber onde colocar a cara, continuando escondido em casa. Gente, pessoal, a campanha começa agora de 16. O Lula não pisou na rua. Desde que o Lula foi descondenado, ele não pisou na rua. Não pisou. Desespero. Mas beleza. E vamos falar sobre mais coisas agora que vão aumentar o desespero do Lula. A começar aqui, ó. Brasil. A inflação de julho, negativa. Foi deflação, na verdade. Menos 0,68%. Já na Argentina, teve inflação. 7,5% em um único mês. 7,5% em um mês. O Marcelo de Carvalho, da Rede TV, disse: parem de criticar o Hernandes, afinal, tanto faz o país estar quebrado. Não ter produto nos supermercados, inflação explodindo. Afinal, lá se escreve todos os problemas. Ficou complicado, foi fazer uma piada no final, né? Com todos.
O Anderson Moraes traz aqui, ó, reportagem do Valor. Inflação anual no Chile acelera para 12,5% em junho, a maior em 28 anos. Vamos falar um pouco de América do Sul. Para fazer agora essa comparação. Brasil e Estados Unidos. De um lado, Estados Unidos do BD. Inflação americana atinge novo recorde em 40 anos. 9,1% em 12 meses. Em 40 anos, é a maior da história. E o Brasil? IPCA tem deflação de 0,68 em julho por medidas do governo, menor taxa desde 1980. Em 42 anos, é a maior deflação da história. Em 42 anos. Menor, assim, deflação. Já nos Estados Unidos, em 40 anos, é a maior inflação da história. Fazer o quê, né? Chora mais. Aí vem a Miriam Leitão, torcedora. Truques do governo derrubam o preço de combustível e produzem deflação. Mas, alimentos têm a maior alta. Tá virando piada, né, o Márcio? O Márcio tá virando piada. Eles estão falando de propósito. Não dá mais pra levar a sério. Aí vem o Nubank. Entenda o que é deflação e por que ela pode ser ruim. É ruim. O preço caiu? Isso é ruim para você. Você está pagando menos na gasolina? Isso é ruim, viu? Você deveria pagar mais. Inflação é o aumento dos preços. Mas o que é deflação? Entenda como funciona a queda dos preços e o que significa. Além do Nubank, quem soltou a nota basicamente igual, só mudou algumas palavras, foi a turma do UOL. O que é deflação? Entenda porque a queda dos preços pode ser preocupante. E aí Bolsonaro viu a bola quicando, né? Tinha que chutar. Chutou para cima e diz, ó, após registrarmos a maior queda de preços em quase meio século no país, os que me atacavam por conta da inflação gerada pelo fecha tudo e pela situação na Europa, agora alertam para o risco de baixarmos o índice. Se a inflação tá alta, Bolsonaro é criticado. Se a inflação cai, é preocupante. Meu Deus do céu. Não tem o que explicar, gente. Não adianta se zerássemos os assaltos. Lamentariam o desemprego dos bandidos. Entenda por que a conclusão da ponte Abunã é preocupante para os balseiros. Entenda por que a conclusão da transposição do Rio São Francisco preocupa os caminhões-pipa. Entenda por que as apreensões recordes, né, das substâncias entorpecentes e bens do crime preocupam os traficantes. É uma piada. A imprensa do Brasil virou o puxadinho do PT, ascom do Lula. A imprensa que tá revoltadinha, que os preços estão caindo, talvez os preços caiam ainda mais. A ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, volta a falar, né? Soltou lá um dado ontem que a gasolina do Brasil ainda se encontra 10% a mais do que poderia estar custando. Recomendo a redução de 32 centavos e do diesel em 76 centavos. Petrobras sobe o preço de elevador. Na hora de descer a escada, degrau por degrau. Ainda tem que ser no momento bom, né? Os astros têm que estar alinhados. Não, vamos ver o dia certo, lua cheia. Brincadeira, pô. E Bolsonaro também divulga o seguinte: segunda etapa da ferrovia de integração Oeste-Leste FIOL, que conecta as cidades de Caetité a Barreiras, alcançou 159 quilômetros de trilhos lançados em grade. Esses trilhos são um importante avanço para a infraestrutura do Brasil, pois conectarão o futuro Porto de Ilhéus, mais um porto, no litoral baiano, a Figueirópolis, no Tocantins, cidade em que a FIOL se ligará à ferrovia Norte-Sul. Integração nacional. Você viu? Lula quer integração da América Latina. Ele quer criar, né, a mini União Soviética na América Latina, no Foro de São Paulo. Bolsonaro quer integração nacional, que é garantir a nossa soberania. Olha como é completamente diferente o mindset, as propostas. E aí, ele fala ainda nessa questão das ferrovias. Preservação ao meio ambiente, empregos diretos e indiretos e desenvolvimento regional. Isso daqui é outra revolução silenciosa. Daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos,
quando começar realmente assim, a colher pra valer os frutos, e aí o povo vai querer, né? Todo mundo vai querer ser pai da obra, pai do projeto. Vai começar a ser aquela noite. Não foi. Entenda por que não foi Bolsonaro, o pai aí disso, o pai daquilo outro. Vamos falar que foi o Lula, né? A Dilma, o Temer, igual o Pix. Ai. E pra onde fica por aqui? O vídeo tá sempre sobrando uma notícia pro final, né? E vai acumulando. Qualquer dia a gente comenta. Parte mais interessante, fala do Brasil, fala das nossas eleições. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal, botão de valeu, o Patreon na descrição. Mas acima de tudo, compartilha esse vídeo, vai lá no Telegram pegar os vídeos aí que eu dei play ao longo do vídeo de hoje e é isso, volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!